dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês um devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro de Neemias. Eu recomendo vocês a ler esse livro, porque certamente esse livro de Neemias, ele é um dos maiores manuais de liderança que já foi escrito. E ele traz princípios importantíssimos para a nossa vida. Neemias significa aquele que consola. E Neemias, ele recebeu de Deus uma missão, para ser um consolador. E Neemias, ele trabalhava como copeiro do rei. E o irmão dele, um dos seus irmãos, Anani, ele vem de Judá até Suzã, onde estava ali Neemias, e conta para Neemias o que estava acontecendo em Jerusalém. E ele fala, que as muralhas de Jerusalém, elas estavam derrubadas, as portas estavam queimadas e o povo estava vivendo em miséria. E quando Neemias ele ouve esse relato, ele se assenta e ele chora amargamente e ele se lamenta por dias e ele se coloca em jejum e ele faz orações diante do Deus dos céus. Primeira coisa que ele faz diante de Deus, ele começa a confessar os pecados de Jerusalém. Ele fala: Senhor, nós temos agido de forma errada, nós temos agido de forma perversa, nós temos agido de forma corrupta, vergonhosa, nós temos desobedecido os teus mandamentos, nós não temos respeitado os seus decretos. Ele fala assim: ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo. Atende à oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Ele fala assim: faz com que teu servo encontre compaixão aos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. E Jeremias, ele vai diante do rei, o rei Artaxerxes, que ele trabalhava como copeiro, e ele faz as suas petições. Ele pede para ele se ausentar por um tempo, ele pede que o rei dê a ele cartas para que ele possa atravessar as fronteiras, ele pede que o rei lhe desse madeira, o que ele precisava ali para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E tudo que ele pede para o rei lhe concede, porque a mão generosa de Deus estava sobre ele. E quando Neemias chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele examina as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, ele examina as portas que haviam sido destruídas pelo fogo, ele avalia o estado dos muros. E então, depois que ele faz todo esse mapeamento, ele convoca o povo. Ele fala: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que a gente não passe mais vergonha. Ele fala: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. Ele fala assim: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. Nós nos levantaremos e trabalharemos. Mas nesse interim se levanta 3 pessoas, Sambalate, Tobias e Gesem. E eles começam a zombar deles, eles começam a desprezar eles. Eles ficam irados porque eles vão reconstruir os muros e começam a ridicularizá-los. Eles falam assim: mesmo que vocês soergam este muro, uma só raposa vai derrubar esse muro de pedra. Então começa a zombar, debochar,
Mas Jeremias não olha para a zombaria. O que ele faz? Ele vai diante de Deus e ele fala assim: ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombaria. Ele não olha para os zombadores, mas ele olha para Deus. Ali em Neemias 4:9 fala assim: nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guarda para defendermos deles dia e noite. Então, além de ele trabalhar, ele também coloca vigias para que eles não fossem atacados. Então, com uma mão eles estavam com a espada, né? E com a outra mão eles estavam com a pá. Eles trabalhavam e vigiavam. E Neemias, ele junta, né, aquela equipe, eles trabalham em equipe, ele coordena toda aquela equipe e ele junta os cooperadores. E é muito lindo de ver esse trabalho, cada um na sua função, cada um no seu local de trabalho, todos ali trabalhando com afinco, trabalhando naquela reconstrução, aceitando as ordens de Neemias. E por que Neemias ele consegue reconstruir esses muros? Porque primeiramente ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor com jejum, ele buscou o conselho de Deus, ele confiou em Deus, ele colocou toda a confiança dele em Deus, ele adorou a Deus, ele orou a Deus com intensidade, ele vigiou, ele confessou os pecados de Jerusalém. Eles trabalharam com afinco. E olha que coisa mais incrível que eles fizeram. Neemias 8:3 fala assim que ele leu o livro da lei. Então Deus deu todas essas instruções e ele acatou as instruções. E nesta manhã eu quero chamar você, eu quero falar para você, para que você também possa abrir o teu coração para esse novo tempo que Deus tem dado para nós. Deus, ele tem se revelado aos nossos líderes e nos chamado para um novo tipo de célula, para que a gente faça agora as nossas células apostólicas, onde nós vamos desenvolver os 5 ministérios. Nós vamos ter o construtor, que é o apóstolo, nós vamos ter o conector, que é o pastor, nós vamos ter o revelador, que é o profeta, nós vamos ter o instrutor, que é o mestre, e nós vamos ter o recrutador, que é o evangelista. Então, esse é um modelo de células que nós vamos ter agora. Então, é um novo projeto de Deus, e eu quero convocar você, eu quero te chamar você a fazer parte, a você ser esse que diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, conte comigo para essa nova reconstrução, Senhor. Para que a gente possa trabalhar em equipe, para que a gente possa cooperar um com o outro, para que nós possamos aceitar essa liderança sobre a nossa vida. E que nós possamos fazer como Neemias, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar, buscar os conselhos de Deus, né? Colocar a nossa confiança no Senhor, adorar ao Senhor, orar com intensidade, vigiar e trabalhar. Então, em nome de Jesus, que você aceite essa instrução, que você aceite esse projeto de Deus, entrar nesses planos de Deus, esse novo plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Depois você pode ir novamente, ler todo o livro de Neemias, aceitar esses princípios que são tão importantes para a nossa vida, aceitar as instruções de Deus e fazer parte do projeto de Deus. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.